Bom, o Talvassi, né, a gente tem feito uma discussão legal. Nós estamos falando aqui do Campeonato Cognitivo Master, né? E a gente está fazendo a discussão na semana que a gente está fazendo a discussão, é a semana de governança digital no ensino, né? E ele está colocando uma questão que é: vejo pouco interesse para refletir a governança digital na escola, na igreja, ou talvez, sei lá, tenha pouca gente preparada para falar da governança digital nesses espaços. O Talvassi, ele é padre, né? E a gente tem feito essa discussão sobre igreja. E a gente tem feito essa discussão sobre centralização. Se a gente for analisar, inclusive, aquele filme do Lutero e todo o projeto do Lutero, né, existe e todo o crescimento da igreja protestante, que se desdobra entre os evangélicos, né? Quer dizer, o que acontece aí de diferente? E por que você tem um crescimento maior das igrejas protestantes e menor da igreja católica? A igreja católica, ela trabalha com um centro muito demarcado, que é o Papa, né? Então você tem um modelo muito verticalizado, né? Todas as coisas passam pelo Papa, todas as ordens passam por ele, e todas as interpretações que as pessoas vão ter de determinadas coisas passam por esse centro, né? Quando o Lutero lá, naquele filme e na discussão que a gente tem em sala de aula, ou quando a gente vai analisar a Reforma Protestante, né, o que a gente vai ver? O Lutero, ele entra na discussão com a ideia de que deveria haver uma liberdade para as pessoas interpretarem a Bíblia de outra maneira e não de uma maneira centralizada. Todo o desenvolvimento da igreja protestante é um desenvolvimento que vai montar uma rede descentralizada, né? Você quer montar uma igreja lá, você monta uma igreja, você cria lá um pastor, ele vai fazer uma interpretação específica do negócio e vai, a partir dali, começar a desenvolver uma série de interpretações diferentes. É por isso que você tem um conjunto enorme de diferentes tipos de linha, de seitas, de igreja, etc., etc., que funcionam mais ou menos, todas elas tendo como um epicentro, digamos assim, né, a figura de Cristo, né? E aí você desdobra isso aí para uma série de coisas. Então, acho que uma coisa que a gente vai discutir na governança digital é dizer o seguinte, que as igrejas protestantes, elas são muito mais em rede, muito mais descentralizadas, e é justamente essa descentralização que está, na minha opinião, fazendo a diferença e a comparação entre a igreja católica e a igreja protestante. Porque a igreja protestante, ela está em rede, ela está num processo de rede, né? De troca, de cada um vai se desenvolvendo e vai tendo a interpretação e tem muito mais liberdade. E o processo todo da igreja católica, ele ainda está naquele modelo do epicentro, né, do Papa. O Papa tem uma figura fundamental. E você vê que nas igrejas protestantes você não tem essa figura central. Você não tem esse modelo. Você vai ver isso também, né, na religião judaica. A religião judaica também não tem. Tem os rabinos, que tem lá suas linhas, né, de trabalho, mas você não tem um epicentro, você não tem uma figura forte que vai organizar, etc., etc. Então eu acho que a governança digital, do ponto de vista da religião, é o fortalecimento ainda mais, né, dessa descentralização e dessa interpretação variada, né, da Bíblia, né, em que você pode ter diversas interpretações diferentes e que você não tem um epicentro. É por isso que eu acredito que a Igreja Católica está vivendo esse problema, porque é muito mais difícil, né? E aí o que acontece? Existe um processo de inovação, né, e uma liberdade de inovação para se adaptar, levar o discurso de maneira mais adaptada para as pessoas, quando você pode criar a igreja a partir do que você está imaginando. Então você vai criando essa possibilidade e você vai ampliando esse leque aí de seguidores. Obviamente que existem nesse processo, né, aliás, até existem igrejas evangélicas que elas retornam, inclusive, para a crise que deram origem à igreja protestante lá, que é você focar tudo no dinheiro, né, e deixar de ter a palavra como uma coisa de referência, né?
E aí você tem, então, os pastores que se beneficiam disso, né? Digamos, seria um lado problemático desse lado. Mas, de qualquer maneira, dentro da discussão da governança digital, né, as igrejas protestantes elas têm muito mais facilidade para que a gente possa... para que elas possam agir, inovar e se adaptar melhor para as relações que existem hoje, do que a Igreja Católica, que tem aquela coisa muito careta, que as coisas... A Igreja Católica, eu acho, ela é muito parecida com a FIFA, sabe? E comparar, por exemplo, a FIFA com o NBA lá dos Estados Unidos. O NBA, assim, as regras mudam rapidamente, as pessoas fazem as adaptações no jogo de basquete. Você vê que o jogo de basquete é um jogo muito amarradinho, sabe? A pessoa não pode ter tantas faltas, a pessoa não pode se arremessar de tanto tempo, a pessoa tem que ter um tempo. Isso tudo foi sendo desenvolvido para fazer o jogo mais dinâmico, para fazer o jogo mais interessante, etc. E o futebol é uma coisa que é lenta, né? Para você mudar alguma coisa, para vocês introduzir lá a bola que entra no gol e botar a tecnologia, demorou um tempão. Existem várias outras regras que as pessoas gostariam de colocar que não acontece. Por quê? É um pessoal que está lá na Inglaterra, uns velhos lá que ficam lá empurrando com a barriga e demorando para fazer essas mudanças. Então, tudo que você tem hoje, numa complexidade que a gente tem, que é amarrada num centro, você perde flexibilidade, você perde inovação. E eu acho que isso acontece com a Igreja Católica versus as igrejas protestantes, que levam uma vantagem, que elas estão mais em rede. Então, essa discussão sobre a governança digital, né, na igreja, eu acho que a governança digital na igreja, ela tem um problema aí, que é justamente esse. A Igreja Católica tem esse problema. E é por isso que eu acho que a Igreja Protestante ela vai se desenvolvendo mais, né? Porque ela está em rede e ela vai se adaptando, ela vai inovando com mais rapidez, sem precisar recorrer, né, e ficar batalhando para que as mudanças aconteçam. Então ela começa a ficar mais... Ela é mais adaptável ao que está acontecendo do que a Igreja Católica. É só uma problematização para a gente continuar essa discussão.